Irmãos, eu me sentei aqui porque hoje eu quero ter uma conversa com a igreja. Não é bem um sermão, mas é uma reflexão que nós vamos fazer em torno da palavra, é claro, no Salmo 42. Mas que eu julgo de muita importância que a gente não passasse este mês de setembro sem que nós, como igreja, pensássemos nisso. O segmento religioso, ele tem muita tendência a relativizar este tema, a minorizar este tema, a espiritualizar este tema. Mas é importante que a gente pense isso à luz de uma reflexão humana e adequada para que a gente possa estar atento para lidar com este tema. O mês de setembro é marcado na nossa cultura, no nosso país, né? Nós sabemos que os meses, cada mês recebe uma cor. O mês que vem teremos o Outubro Rosa, depois teremos o Novembro Azul, o Outubro Rosa que trata do combate ao câncer de mama e o Novembro Azul que trata do combate ao câncer de próstata. E nós sempre temos eventos na igreja que marcam essas datas e essas cores, né? E esses temas que são propostos para serem discutidos na sociedade, nós também nos propomos a discuti-los na igreja. E o mês de setembro tem um tema muito relevante que nós não podemos ignorar. É o mês Setembro Amarelo. É um mês de combate ao suicídio. E nós precisamos pensar sobre isso. Especialmente no Brasil. Por que eu digo especialmente no Brasil? Porque as taxas de suicídio, por incrível que pareça, elas baixaram no mundo inteiro. De 2010 até 2022, as taxas de suicídio no mundo diminuíram. Mas no Brasil, elas subiram 6% a cada ano. Não foi que subiu 6% de 2010 até 2020, subiu 6% a cada ano de 2010 a 2020, o suicídio entre jovens. Nesse mesmo período, entre as idades de 10 a 24 anos, subiu a cada ano 26% o índice de automutilação. Eu vou repetir os dados, que eles são muito sérios. Eu não estou falando nem quantos suicídios acontecem, eu estou querendo dizer a reflexão a respeito do aumento, apenas do aumento. Não estou nem falando em números absolutos. O aumento do suicídio se deu em meio aos jovens, especialmente, e isto é muito grave. Porque a taxa de aumento do suicídio entre pessoas adultas ficou entre 3,4%, entre a população geral, melhor dizendo, ficou entre 3,4%, mas entre os jovens 6% de aumento ao ano de 2010 a 2022. 2022 nós já estamos contemplando 2 anos da pandemia. Eu tinha, por exemplo, a sensação de que isso tinha crescido por causa da pandemia. Que o índice de pessoas em depressão e sofrendo crise de ansiedade e que levam muitas vezes à automutilação e ao suicídio, eu tinha a falsa ideia de que isto cresceu nos últimos anos, mas de 2020 para cá por causa do isolamento social, enfim. Mas não é verdade. Os números indicam que de 2020 a 2022 houve até uma certa estabilidade, de modo que o crescimento se deu por outros motivos. Não se sabe ao certo como explicar isso, mas existem alguns fatores que nós precisamos considerar. O primeiro deles, o Brasil, de todas as nações do mundo, é aquela que mais utiliza redes sociais. Nós somos campeões no uso das redes sociais. E esta virtualidade pode estar na origem de uma das causas do aumento do suicídio. Um estudo sociológico da Fiocruz indica, e esta é uma outra situação muito grave que tem tudo a ver com a igreja, e com o discurso e com a mensagem da igreja,
que o aumento do suicídio está diretamente relacionado às desigualdades sociais e à pobreza. Vejam, nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo e isso é muito sério. Porque nós somos a nação. Por que isso é muito sério? Porque nós somos a nação do mundo onde mais cresce o segmento evangélico. Nós somos a nação do mundo, nós estamos entre as maiores nações cristãs do mundo. Mas enquanto no mundo, de um modo geral, e quando eu digo do mundo de um modo geral, eu estou falando de uma Europa que hoje, basicamente, é ateísta. Não é religiosa, predominantemente religiosa. Nós estamos falando do Oriente, onde as religiões que predominam não são as religiões de matriz cristã. E nós que somos uma das maiores nações cristãs do mundo e onde o evangelho mais se expande no mundo, nós vemos crescer o índice de suicídio. Por isso que eu acho relevante que a igreja pare para pensar isso. Que a igreja pare para refletir a respeito desse aspecto. Eu queria fazer isso com você à luz do texto do Salmo 42. Existe um memezinho da internet que os netos dizem que qualquer coisa, qualquer dos seus problemas emocionais ou questões pessoais que eles compartilhem com os seus avós, os avós dizem que é falta de Deus. Nós corremos o sério risco de também dizer que pessoas que estão vivendo problemas psíquicos, psicológicos, mentais, estão sofrendo de falta de Deus. E esse reducionismo, ele é cruel. Ele é cruel. Ele é pequeno demais. Ele é desumano até. Porque é muito sério a situação de uma pessoa que está vivendo depressão e que está pensando em tirar a própria vida. E quando a gente fala disso, a gente diz assim, a falta de Deus. Veja, irmãos, Elias foi aquele homem, abaixa um pouquinho, Petrelli, eu acho que está alto, eu estou falando baixinho aqui, estou sentindo um som bem estridente. Quando eu falar mais alto, que eu sempre falo, vai incomodar os ouvidos dos irmãos. Elias era um homem que orou e fez descer fogo do céu. Elias foi o profeta que mandou parar de chover e parou de chover por 3 anos. E depois ele orou para chover e choveu. Elias foi o cara que sozinho teve a coragem de enfrentar 450 profetas de Baal. E os sobrepujou. Até que entrou em depressão. E foi para dentro de uma caverna. E desejou morrer. Depressão não dá em árvore. Depressão dá em gente. E gente crente também deprime. E gente crente também adoece. E gente crente também precisa de ajuda. Eu tenho tido a humanidade e a falta. Eu tenho pastores amigos que dizem assim: você fala isso para a sua igreja? Eu digo assim: falo, porque eles precisam saber que eu sou humano. Antes do culto começar, eu tomei ali meu remedinho, não foi? Tomei meu remedinho. Estou tomando um coquetel de remédios, porque fui diagnosticado com esgotamento físico e mental.
Estou num processo de tratamento. Então o que eu vou falar um pouquinho aqui era um pouquinho da nossa vivência. Adoeci tentando cuidar de nossa filhinha mais nova, que a igreja sabe que há mais de 2 anos nós lidamos com o quadro de depressão dela. E que um dia cheguei em casa e a encontrei caída no chão do banheiro, porque ela havia tomado uma cartela de remédios. Eu sei o que é isso. Há pais aqui que passam dificuldades com filhos que sofrem de problemas psicológicos ou psiquiátricos. Isso é coisa que dá em gente. Dá em gente, não dá em árvore. E talvez você não veja problema nenhum em procurar um médico para tratar do seu problema cardíaco, do seu problema de gastrite, da sua crise renal, da sua gripe, de tomar vacina para Covid. Mas talvez você tenha preconceitos com quem diz que vai ao médico para tratar de um problema mental. Que é saúde, que o cérebro é um órgão do nosso corpo, tanto quanto o coração, o rim, o fígado, o estômago. E ele também adoece. E quando partes do nosso corpo adoecem, as taxas mudam e você vai no médico e ele diz: nossa, você está com aumento de potássio, você está com problema renal. Do mesmo jeito que substâncias químicas são causa e sintoma de problemas renais, estomacais, do fígado, seja lá do que for, também o nosso cérebro funciona é baseado na harmonia de uma série de hormônios e substâncias químicas que fazem a gente estar feliz ou estar triste, estar bem ou estar mal, amar. Nós seríamos incapazes de sentir aquela sensação de amar se não fosse uma substância chamada oxitocina que estivesse sendo derramada no nosso cérebro para produzir as sensações que nós temos de amor. Ou dopamina e endorfina e outras substâncias que nos fazem ter sensação de prazer, de alegria. E quando essas coisas se desequilibram em nós por causas físicas ou por causas psicológicas, por causas emocionais, nosso cérebro adoece. Ele deixa de ser capaz de produzir sensações, sentimentos, emoções. E no caso de um deprimido se instala um lugar que é vazio. A pessoa que sofre de depressão não é frescura, não é falta de fé, não é falta de Deus. Ela adoeceu. Como Elias adoeceu. A pessoa que pensa em suicídio, que isso, que absurdo. Não, Elias pensou. Ele não quis tirar a própria vida, mas ele pediu para que Deus a tirasse. Dá no mesmo. Dá no mesmo. Davi entrou em depressão e disse, numa das suas poesias: cordéis de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Jesus entrou em sofrimento psíquico extremo ao ponto da sua pressão subir de tal modo que seu sangue saiu pelos poros. E ele entrou num estado de tristeza tão profunda que ele compartilha isso com os discípulos e diz: a minha alma está tomada de tristeza até a morte. Um estado de total abatimento, de total sofrimento psíquico e mental. E ele vai orar e
Muitas vezes ele disse para os discípulos saírem porque ele precisava orar. Outras vezes os discípulos pegaram um barquinho, atravessaram o mar e ele ficou sozinho no monte orando. Mas naquele dia ele disse: ficai aqui e velai comigo. E parou 3 vezes durante a sua oração para buscar a ajuda, o amparo dos discípulos. Porque ele não suportava e não estava suportando sozinho viver aquele momento de angústia. E nós estamos falando de Jesus. O Salmo 42 é uma experiência de um deprimido, de alguém que está em profundo sofrimento mental. E ele diz o seguinte: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Sabe, irmãos, quando você disse que o depressivo precisa de Deus, é claro que ele precisa. A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma suspira por Deus como a corça suspira pela corrente das águas. O depressivo não é alguém que não tem Deus, mas é alguém que não consegue encontrá-lo. Quando irei, diz o salmista, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Quando eu conseguirei estar diante de Deus outra vez? Às vezes um cristão deprimido não é aquele que perdeu a fé, mas é aquele que só tem a fé. Só tem a fé, mas uma fé que não lhe dá respostas. Um total e absoluto vazio. Os sofrimentos mentais acometem a muitos. Por isso que eu não tenho nenhuma vergonha de dizer a você: procure ajuda médica se necessária, procure ajuda profissional se necessário. Não fique acreditando que por ser cristão essas coisas vão se resolver apenas se você orar. Porque você ora pela sua dor de cabeça, mas você também toma uma Neosaldina enquanto ora. Porque nós oramos pelos nossos sofrimentos psíquicos e mentais, mas não é vergonha que você procure um médico. Não é vergonha que você procure ajuda. E por favor, não despreze, não ignore, não minimize a dor de alguém com quem você convive e que diga que está vivendo e sofrendo e que está diagnosticado com depressão, ou mesmo não esteja diagnosticado, mas que está sofrendo e passando por um momento de melancolia profunda. A minha alma suspira por Deus, mas a questão é onde Deus está. O salmista, ele está em crise, porque ele só tem a fé, mas a sua fé já não sente, já não vê, já não ouve. Sabe por quê? Que ela não sente mais Deus. Porque talvez você tenha a impressão que a pessoa deprimida é uma pessoa que está triste. Não, a pessoa deprimida não está triste. O sentimento não é de tristeza, o sentimento é de não ter sentimento algum. É a total falta de capacidade de sentir qualquer coisa. Ele não sente alegria, ele não sente tristeza, ele não sente prazer, ele não sente nenhum estímulo de motivação, ele não sente Deus. O sentimento do deprimido é vazio. Por isso que discursos motivacionais não têm efeito. Vamos lá, levanta, vamos sair, vai se divertir. Não adianta, você pode botar o Costinha contando piada diante dele, ele não vai ficar feliz. Fui longe, né, no Costinha.
Para a galera jovem aí, foi uma das figuras mais engraçadas que nós já tivemos no humor brasileiro. Ué! Discurso motivacional não funciona com o deprimido. Ele não perdeu a fé, irmãos. Aliás, possivelmente a única coisa que o mantenha vivo é o fato dele ainda ter fé. Como o salmista que nós estamos lendo. E ele continua no verso 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Sabe qual um dos modos da gente falar sobre uma das causas da depressão? Nós temos 3 grandes males no nosso tempo e aqui no Brasil, de forma exacerbada: depressão, estresse e ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Estresse é excesso de presente. E depressão é excesso de passado. O salmista está aqui vivendo o excesso de passado. As alegrias dele estão num tempo que não existe mais. Em sua depressão, ele vive a nostalgia de um tempo onde ele era feliz. E muitas vezes a pessoa acredita que se ela voltar àquela casa onde ela morou, se ela voltar àquele lugar onde ela foi, ela voltará a ser feliz. O problema é que há coisas que não voltam, relacionamentos que se quebraram, pessoas que nos magoaram, traumas que nós vivemos. E a depressão acaba sendo um excesso de passado, ou nós vivemos mergulhados no saudosismo de uma alegria, de um tempo que não existe mais, ou vivemos mergulhados nos traumas, nos medos, nas culpas, nas dores das coisas que nos aconteceram. Nas agressões que sofremos, no abuso sexual pelo qual passamos. E o agressor já se foi, e a agressão já cessou, e aquilo que causou dor já não existe mais, mas a gente continua preso naquele tempo passado, seja das alegrias, seja das tristezas. E aqui está um sintoma do deprimido. O salmista diz assim: quando eu me lembro. Quando lembra dói, quando lembra dói, quando lembra dói, não sobra nada no presente para ser feliz. A única coisa que sobra neste vazio é estar consigo mesmo. E quando a gente está a sós conosco mesmo, o que acontece é que se exacerbam em nós os pensamentos mais terríveis a respeito de nós mesmos. E alguns não suportam. Pedro falhou com Jesus ao negá-lo. Judas falhou com Jesus ao traí-lo. E um deles não foi capaz de suportar as consequências, as dores, a perturbação de estar consigo mesmo e com as suas culpas e tirou a própria vida. E Pedro precisou ser tratado por Jesus. Pedro precisou de ressignificar, e o deprimido muitas vezes precisa ressignificar o seu passado. Talvez você precise ressignificar as suas memórias para que as culpas e as dores não sejam mais capazes de te ferir. E Jesus encontra Pedro um dia na praia, e o texto diz que ali tinha um braseiro. Sabe, esta palavra braseiro,
Aquela fogueirinha de brasas que Jesus fez, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Neste dia que Jesus encontrou Pedro na praia depois de ter ressuscitado, e no dia que Pedro traiu Jesus, o texto diz que ali havia um braseiro. Jesus ressignifica o passado de Pedro, levando-o a lembrar dele, levando-o a lidar com ele, levando-o a encarar o seu passado. O braseiro naturalmente traz a memória, mas em vez de trazer a memória para asseverar a culpa de Pedro, Jesus diz: Pedro, tu me amas? E ele faz essa pergunta quantas vezes? E Pedro tinha negado Jesus quantas vezes? E Jesus ressignifica para cada ato de culpa, de erro que Pedro cometeu. Ele dá a Pedro a possibilidade de reconstruir com uma declaração de amor 3 vezes, por 3 vezes, diante de um braseiro, como aquele outro braseiro. E às vezes o deprimido precisa de ajuda para ressignificar o seu passado, para ressignificar as suas emoções, para ressignificar as suas memórias, para ressignificar as suas lembranças, porque senão só sobra este pavor terrível que uma coisa aconteceu e parece que ela continua atormentando você hoje, ainda que esta dor, que este trauma, que esta ferida, que este algoz, que este violentador já não esteja mais presente. Lembro-me dessas coisas, excesso de passado. No verso 5, então, e verso 6, ele diz assim: veja, porque está abatido a minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Percebe a pergunta, irmão? Não tem uma causa. Ele não consegue explicar. Ele não sabe dizer por que ele está triste. Ele não sabe dizer por que ele está abatido. Ele não sabe dizer por que ele perdeu o sentido e o significado da vida. É muito sério esse negócio de depressão. Por isso que o melhor lugar que você pode ocupar ao lado de um deprimido não é o lugar de ter um discurso motivador, porque isso não funciona. É o lugar de ter uma escuta amiga, uma escuta acolhedora, uma escuta sem críticas, uma escuta sem acusação, uma escuta sem querer dar respostas para ele. Ah, se você fizer isso. Ah, mas porque você faz assim. Ah, porque você não levanta dessa cama. Ah, porque você não sai desse computador. Ah, porque você não larga este celular. Estas palavras não funcionam, não servem. Porque ele está perguntando para o seu coração por quê. E se ele que está sentindo não sabe, como é que você que não está sentindo o que ele sente acha que sabe por que ele está assim? Não tenha a pretensão de querer saber o que você não sabe. A dor é do outro. A única coisa que nós podemos ter é a empatia de tentar sentir com ele, chorar com ele, sofrer com ele. Em alguns momentos, com a minha pequenina filha deitada no chão, em posição fetal e chorando, a única coisa que nós podemos fazer era sentar ao lado e ficar ali durante 3 horas, apenas sentados, apenas dizendo: nós estamos aqui, você não está sozinha. Não tenha pretensão de dar respostas, porque nós não temos respostas. Seja escuta, seja ouvidos, seja empatia, seja acolhimento. A dor é do outro.
E eu poderia dizer, só ele sabe o que ele sente, mas na verdade, nem ele sabe o que ele sente. Nem ele sabe o que ele sente. Ele só está daquele jeito. E no verso 7... Não, perdão, vamos continuar no verso 5. E ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Veja que ponto, ele está dizendo para a própria alma, por que você está abatido? Espere em Deus. Ele está dizendo para si mesmo, não perca a fé. Ele está dizendo para si mesmo, continue acreditando em Deus. Ele está tentando se convencer que vai passar e vai passar, em nome de Jesus. A fé dele está intacta, mas a alma está abatida. E muitas vezes, irmãos, nossa fé entra em crise. Meu psiquiatra é cristão. E na última consulta que eu estava com ele, ele disse, como é que está teu relacionamento com Deus? E eu disse para ele, está bem. Mas teve uma madrugada que eu briguei com Deus de um jeito tão feroz. Que eu gritei com Deus. Que eu me revoltei com Deus. Porque eu estava decepcionado, eu estava frustrado, eu estava com raiva de Deus. E ele disse, que bom. Todo relacionamento saudável passa por momentos bons e momentos ruins. Elias disse para Deus, eu fiquei sozinho, eu fui abandonado. Jesus grita do alto da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E o salmista está vivendo isso, de ter que tentar convencer a si mesmo a respeito de Deus. Não perca a fé. Não perca a fé. Verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Irmão, se há uma coisa que faz diferença, naquelas pessoas que viveram e vivem experiências com Deus, é que no momento da depressão, elas sabem que Deus existe. Aleluia. Elas não sentem mais, elas não veem mais, elas não ouvem mais. Parece que Deus se ausentou totalmente, mas elas sabem que Deus existe. E neste momento, talvez seja a única coisa que reste para mantê-las vivas. O fato de saber que há um Deus. E o salmista, no meio do seu abatimento, ele diz, sinto abatida a minha alma, mas eu lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Irmãos, onde você está guardando as suas experiências com Deus? Onde você está guardando as suas experiências com o teu Deus? Porque saiba que em algum momento da sua vida, elas serão a única coisa que vão te trazer esperança. A única coisa que vão te trazer esperança. E assim, veja, tentando colocar a cabeça para o lado de fora, é a situação do salmista. Tentando respirar um pouco de vida, tentando lembrar de Deus para tentar não morrer. No verso 7 ele diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Um dia me perguntaram, o que significa um abismo chama outro abismo? Eu já vi muitas vezes, e talvez você já tenha muitas vezes escutado que este versículo sendo interpretado fazendo referência ao pecado. Né? Um abismo chama outro abismo, um erro chama outro erro, mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando da situação emocional do salmista. O abismo aqui se refere ao mar.
Aliás, toda vez que você encontrar no Velho Testamento a palavra abismo, ela está se referindo ao mar, não é um precipício. O abismo do mar é porque o mar é profundo, extremamente profundo e desconhecido. E a teologia veterotestamentária faz referência a este profundo e desconhecido como abismo. E você já esteve num barco, num mar revolto? Alguém já passou por essa experiência? Eu já. Eu havia entrado 3 horas numa traineira mar adentro para pescar. E ficamos no meio do mar onde não se via mais terra. 3 horas mar adentro, você não vê mais o continente. E a maré virou. E quando voltamos de lá, eu passando mal já, o barco subia nas ondas e descia nas vagas. E quando a gente achava que desceu e acabou, ele subia de novo e descia de novo, e as vagas e as ondas quebravam sobre o barco. Eu entrei numa situação de tamanho desespero que quando nós entramos na baía aqui de Pedra de Guaratiba, quando nós entramos na enseada de Pedra de Guaratiba, eu pulei do barco e fui nadando para a praia, faltando apenas poucos metros para chegar. Porque era a sensação de dizer: eu quero terra firme. O salmista está relatando uma tempestade no mar, onde ele diz: um abismo chama outro abismo. Sabe, é assim muitas vezes. A pessoa deprimida, às vezes você acha que ela está bem, você acha que ela melhorou, você acha que passou, e ela mergulha em outro abismo. Porque não passa. Porque não passa. E é preciso que você esteja atento, porque nem sempre alguém que está sorrindo é alguém que está feliz, viu? Há pessoas que se suicidam e as pessoas dizem: nossa, mas o que aconteceu? Ninguém percebeu que ele estava deprimido. Porque ele sorria, porque ele brincava, porque ele cumpria um papel social. É preciso estar atento aos mínimos detalhes. É preciso estar atento quando do nada sai uma frase do tipo assim: minha vida não serve para nada. É preciso estar atento quando do nada sai uma expressão que diz assim: não sei por que eu nasci. Porque às vezes essa pessoa está sorrindo todos os dias, está brincando todos os dias, está indo para a faculdade, está indo para a escola, está indo para o trabalho. E de repente alguém diz: nossa, ele não deu sinal nenhum. Deu. Nós é que tendemos a relativizar as palavras de alguém que está se queixando das dores da sua alma. Somos nós que não ouvimos. Somos nós que não percebemos, mas ele deu sinais. Ele disse, ele pediu socorro. Pediu socorro às vezes com um comportamento rebelde. Pediu socorro gritando, com um comportamento violento. Um abismo chama outro abismo. O fato de alguém estar na crista da onda não significa que a dor passou ou que não haja dor, porque em questão de segundos ele vai afundar de novo. É isso que o salmista está descrevendo, que quando parece que melhora, piora outra vez. Quando parece que ele está bem, no dia seguinte ele está mal de novo. No verso 8 e 9. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que eu hei de andar
Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja, o mesmo salmista que canta e que tem um cântico, que tem um louvor e que continua orando antes de dormir e que ora ao levantar e que diz que de manhã Deus tem para ele misericórdia e de noite um cântico nos seus lábios, mas ele é sincero na sua oração para dizer para Deus: por que você se afastou de mim? Porque o fato dele cantar, dele louvar, dele adorar, não significa que ele está conseguindo experimentar a presença de Deus. Talvez vocês não vejam Elissa na igreja, mas Elissa canta louvores o tempo todo. A gente escuta lá da sala ela no quarto com a porta fechada cantando, adorando a Deus. Mas quem sabe todos os dias ela faça essa oração: por que me afastaste de mim? Essa é a vida, irmãos, de quem está sofrendo depressão, ansiedade, perturbações mentais. Porque isso nos afeta de tal modo que a gente diz: por que, Deus, você se afastou de mim? Por que eu me esforcei tanto, me dediquei tanto, e agora eu estou passando pelo que eu estou passando? Isso é o que o salmista está dizendo para Deus. Até quando? Ele diz: até quando? Por que eu hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Agora, eu queria que você lesse esse versículo e lembrasse de cada vez que você, sem saber, sem querer, porque não tinha escutado ainda esta palavra, você disse para uma pessoa que está em sofrimento emocional que ela estava com falta de Deus, ou que ela precisava de Deus, ou que ela precisava de oração, ou que ela precisava ter fé, ou que era demônio. Sabe o que isso provoca no outro? O salmista descreve isso aqui no versículo 9. Vamos ler? Versículo 10, perdão. Lê comigo em voz alta. Os meus ossos se esmigalharam quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: o seu Deus. Os meus ossos se esmigalharam quando chegou alguém perto de mim e disse: onde está o seu Deus? É isso que acontece dentro de alguém que está sofrendo, e a gente chega com a nossa fé arrogante e diz: onde está seu Deus? Cadê a sua fé? Você não crê em Deus? Que palavras insensíveis, irmãos. Talvez você possa sair daqui hoje, procurar esta pessoa, seu parente, seu irmão, sua irmã, seu primo, seu tio, seu vizinho, seja lá quem for, e dizer para ele: me perdoe. Eu entendo agora o que você está passando. Conta comigo. Conta comigo. Verso 11. Porque ele repete o que ele disse lá no meio e ele termina o salmo assim: por que você está abatido, a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Sabe qual é a última palavra deste salmo? Tenha esperança, vai passar. Tenha esperança, vai passar. Eu não sei quanto tempo vai durar essa noite escura na sua alma, mas a alegria vai voltar quando o sol brilhar. Tenha esperança, porque o teu Deus vive. Tenha esperança, porque ainda o louvarei, diz o salmista.
Este salmo não é de qualquer pessoa. Este salmo é dos filhos de Corá. Este salmo é de um grupo de levitas. E era um estado deprimido. Eles estavam no cativeiro da Babilônia e estavam deprimidos porque foram levados para o cativeiro. E então eles compõem este salmo. E então eles choram juntos. E então eles se identificam um com o outro na sua dor e compõem esta canção. E eles terminam dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o meu refúgio, o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Eu sei que muitas vezes você não sente, você não vê, você não ouve Deus, mas saiba, Ele está lá. Eu sei que você, pai, muitas vezes se pergunta: por que eu estou passando por isso com meu filho? E você não vê a mão de Deus agindo e parece que Deus não ouve as suas orações, mas Deus está lá. Tenha esperança, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu acordo pela manhã e tomo um coquetel de probióticos para me ajudar no restabelecimento de todas as funções normais, digestivas e químicas do meu organismo que podem afetar as minhas emoções. Depois eu tomo um comprimido de um ansiolítico, que me ajuda a levantar a mente, a disposição. E à noite tomo de novo aquele mesmo coquetel da manhã e tomo um remédio para ajudar para ajudar a tranquilidade do meu sono. Porque eu precisei de ajuda. A cada 2 semanas, pelo menos, eu saio com o reverendo Leonardo para a gente conversar. E a gente sai para jantar, para estar juntos, para abrirmos o coração um com o outro, para ter um ouvido de escuta. Aliás, hoje à noite estarei pregando lá na igreja do Léo. O Léo fez uma cirurgia, tirou 2 cânceres de pele ontem. E hoje eu estarei pregando em Curicica à noite. Meu irmão, tenha esperança. Se você me perguntar: pastor, como você... e o remedinho que eu tomei antes do culto começar é porque eu tenho uma síndrome psiquiátrica chamada síndrome de Tourette, que me faz ter tiques, e eu tenho que tomar um remedinho em pequena dose, de um remédio que é usado para esquizofrenia. Irmão, se você quer um pastorzão, procure outra igreja, porque esse aqui está meio quebrado. Mas o que eu quero dizer para você é que faz muito bem contar com o amor e a compreensão e o carinho da igreja, dos amigos, da família. Eu queria convidar você que está vivendo qualquer drama emocional e psíquico, mental na sua família ou em você. Vem aqui na frente, vamos orar. Eu me expus aqui para você para que você não tenha vergonha, não é vergonha nenhuma. Você é humano e essas coisas só dão em humano. Vem aqui que eu quero orar com você. Eu quero orar por você. O microfone foi bateria aqui, viu, Petrélia? As mulheres em peso. Alô. Vamos ficar de pé, igreja? Estenda sua mão para cá para frente, por favor. Senhor, o salmista disse:
que as suas lágrimas são o seu mantimento. No verso 3 ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Há pessoas aqui na frente que estão chorando todos os dias, Senhor, que estão derramando lágrimas a todo instante. E cada vez que essas lágrimas caem, uma pergunta nasce no seu coração: e o seu Deus onde está? Mas, Senhor, nós queremos orar nesta manhã. Nós queremos orar nesta hora, Deus, para que cada irmão e irmã aqui que estão vivendo, passando, convivendo com alguém com depressão, com ansiedade, com burnout, com borderline, com bipolaridade e com tantas outras patologias, ó Deus, psíquicas, com tantos outros sofrimentos emocionais, pessoais, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso auxílio, nosso Deus, e nós ainda o louvaremos, disse o salmista. Traga esperança, Senhor. Traga um sopro de vida, traga um sopro de renovo, ó Deus querido, que possa cuidar deste coração, que possa cuidar desta família, que possa dar forças a este pai, a esta mãe, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, traga um sopro de renovo, sopra Espírito Santo, como orou o profeta Ezequiel, sopra sobre esses ossos para que vivam, Senhor. Que a Tua vida, que a Tua paz e que a Tua esperança venham nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Um irmão da comunidade para abraçar cada irmão que está aqui na frente, cada um para um, vamos lá. Nós somos família, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos.